Renan Santos, no Análises Renais, fez uma análise sobre o episódio de Jair Bolsonaro e Tarcísio no podcast Inteligência Limitada. Os mercados querem superar o PT. Boa parte do empresariado já quer superar o PT. Boa parte do centrão quer. Vai fazer uns reacts aqui que, sério, dão vergonha alheia, tá? O que eu vi lá foi de dar vergonha alheia, é real. Dito isso, a forma como ele colocava as coisas sempre dava um tom de que ele seria o candidato, de que ele quer a liderança e que tem uma armação rolando contra ele, que ele não pretende passar a bola, ou o bastão, como ele disse, pro Tarcísio. Então o que ele tá sugerindo é o seguinte: galera dos partidos, vocês queriam que eu levasse o Tarcísio pra ficar claro que eu e ele estamos juntos? Estou cumprindo, mas não estou cumprindo nos termos de vocês. Porque talvez o caso do Bolsonaro seja, por exemplo, lançar um filho dele. A ida do Eduardo para fora do Brasil tem muitos significados. Uma delas é fugir da justiça, fugir dessas mesmas investigações envolvendo o golpe de Estado que ele está envolvido, tá? Envolve outros temas, eu não vou nem citar aqui, que aí não vou queimar fonte. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa do que os fãs do bolsonarismo querem te demonstrar nas redes sociais. E por serem complexas, a gente tem que entender no detalhe elas. Então o Bolsonaro eventualmente pode não querer lançar o Tarcísio. E as negociações que envolvem Bolsonaro para lançar um candidato antipetista à presidência da República, que é o atual favorito a vencer, que seria, por exemplo, um Tarcísio da vida, não estão completas. Então, essa ida ao Vilela demonstrou isso, e vocês precisam entender a ida ao Vilela nesses termos. É um Bolsonaro que está cumprindo uma tabela, o Tarcísio foi lá para o cumprimento dessa tabela. Para mim é a primeira demonstração pública de que está havendo uma sugestão por pressão político-partidária para que isso ocorra, mas em nenhum momento isso significa que o Bolsonaro está feliz ou que ele vai querer fazer isso sem cobrar um determinado preço. Tá? Passo o bastão ou não passo o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Dá a entender que eu tô passando o bastão pra ele. Eu só passo, já falei, só depois de pra quem você passa o bastão? As pessoas, eu acho que interpretam errado, né? A proximidade, o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Que tipo de líder é esse que avisa o seguinte: eu só vou passar meu bastão quando eu morrer? O líder, ele lidera e ele estabelece, vamos dizer, sua posição de liderança por meio de uma autoridade construída e reconhecida, e não por conta de afirmações desesperadas de autoridade. Toda vez que você precisa falar "eu mando aqui", significa que você não está mandando, entendeu? Senão você não precisa falar. As boas lideranças não precisam ficar testando o tempo todo que elas são lideranças. As boas lideranças, elas não precisam ficar demonstrando o tempo todo autoridade e mando sobre os demais. Toda vez que você faz isso, você demonstra sua fraqueza e não sua força. A verdadeira força não precisa ser declarada. A verdadeira força, ela se expressa às vezes como sombra. Você sente a sombra, você sente o peso da liderança. E ela está de muitos termos. Um líder às vezes se expressa, por exemplo, pela presença física dele. O jeito dele andar, a postura, a impostação da voz. Outros por um conjunto de ações que ao longo do tempo são tão legítimas que constroem ao redor dele um sentimento de confiança sólida, baseada na experiência, tá? Outros, porém, eles ascendem a uma posição de maneira ilegítima, e eles não são vistos de maneira legítima pelos demais por uma série de razões. Eu vou dar um exemplo. Um garoto que é herdeiro de uma família, e aí ele quer mandar na empresa, mas ele não conseguiu construir, ao longo da trajetória dele, a legitimidade perante as pessoas. Então, ele é visto como, entendi, é um mimado lá. E o tempo todo tem que ficar reforçando: eu mando aqui, eu sou o herdeiro. Porque se ele não faz isso, as pessoas não vão obedecer ele, porque naturalmente elas não sentem nele essa postura de liderança. O caso do Bolsonaro é o caso que é o seguinte: de alguma maneira, ele despertou nas pessoas uma popularidade tal que ele se tornou o grande nome eleitoral da direita no Brasil. Mas ele nunca foi líder de nada, ele nunca foi líder na casa dele, ele nunca foi líder em nenhuma empresa, ele nunca teve empresa, ele nunca foi líder em nenhuma iniciativa coletiva, ele sempre foi um cara mandado por outros. Então o Bolsonaro, ele era meio que um funcionário do Valdemar, do Ciro Nogueira do PP, de todas as lideranças do Centrão, tanto que ele sempre se sentiu à vontade como um cara que obedecia a esses caras. Porém, o povo brasileiro é caprichoso e falou: não, este homem fraco é o meu grande líder. Por quê? Por causa de alguma coisa que é a internet. E essa é uma realidade. Conforme essas pessoas começaram a usar redes sociais, aí na última década, o uso do Facebook criou os memes e as pessoas identificaram o Bolsonaro como um avatar. E as pessoas se apaixonaram por um avatar, só que entre o avatar Bolsonaro, que ela vê no meme, o mito do óculos, e o homem real, tem uma distância muito grande. Os políticos lidam em Brasília com o Bolsonaro real, que é tratado por isso como um homem fraco e burro. Só que o povo que vota
trata ele como um avatar, como um homem incrível, um cara, nossa, sensacional. Então, o que acontece? Entre uma coisa e outra, existe o Jair. O Jair, ele entende assim, olha, essas figuras da política, eu preciso demonstrar o tempo todo pra elas que sou eu que mando, porque elas naturalmente não me veem assim. Nenhum líder do Centrão entende o Bolsonaro como uma liderança. Ele é uma liderança técnica, ele não é uma liderança visionária, ele não é uma liderança em termos de valores. Ele é um cara alçado a essa posição por conta de um uso muito inteligente das redes sociais do filho dele, que é o Carlos. O mérito todo aí em ter criado esse personagem é do Carlos. E aí, basicamente, a direita brasileira tá presa nisso aí há anos. Não parece que vai sair tão cedo, e todo mundo é obrigado a submeter a isso. E ele, como não se sente legítimo porque líder nunca foi, ele fica o tempo todo reforçando, e é um reforço. Eu mando aqui, eu não vou passar bastão, eu só passo bastão depois que morrer. E eu acho muito engraçado que aí vem uns vagabundos do bolsonarismo, vem xingar o MBL. Não, o MBL é autoritário, o Dirceuzinho manda. Eu não sou sequer uma liderança popular. É muito louco, né? Se eu sou uma das lideranças do MBL, eu faço sem precisar ser popular e sem precisar ficar afirmando liderança pra qualquer um. Quando vem, presidente ou não, parem de me chamar por essas posições, não gosto. E eu acho que a liderança que o Kim exerce, ou qualquer outro líder nosso, tem que se dar nesses termos. Ou ela é legítima, ou ela não é. Ou a liderança é real e concreta e verdadeira, ou não é liderança. E aí esses caras que criticam nunca vão entender, porque eles estão acostumados com submissão e bajulação. Porque como o Bolsonaro é um líder fraco, ele precisa o tempo todo ficar berrando pra frente, eu mando. E aí, como ele não confia em ninguém ao redor, porque a liderança dele não é legítima, ele precisa o tempo todo submeter. E os outros, pra serem aceitos no bando, tem que ficar fazendo demonstrações públicas de submissão. E aí, nesse jogo de demonstração pública de submissão, você vê coisas que eu acho que pra um homem são agressivas. E eu acho que o que ele faz com o Tarcísio ali é humilhante pro Tarcísio. E o Tarcísio tinha que entender que, assim, ali ele não tá só como um aliado do Bolsonaro. O cara que tava presente, sentado naquela cadeira com o Vilela, é o governador do estado de São Paulo. Ele não se dá o respeito como governador do estado de São Paulo a se comportar como se fosse um soldado do Bolsonaro pra qualquer coisa. Veja, eu sei reconhecer aqui vários méritos do Tarcísio, mas definitivamente isso aqui cruza uma linha, porque institucionalmente falando, ele é o governador do meu estado. E o governador do meu estado não pode ficar se colocando ali como um soldadinho de chumbo ao serviço do ex-presidente da República que tá prestes a ser preso. Isso é institucionalmente humilhante pra São Paulo e pessoalmente é humilhante pra ele. Eu acho isso horroroso. Eu acho muito engraçado. Outro dia tava uns caras no Twitter assim, não, o MBL não fala do Tarcísio. Falamos sempre. E tem um ponto, como o Tarcísio é decente no trato conosco, a gente é decente no trato com ele. Dito isso, eu não posso achar que é decente o cara ficar ali, né, nessa posição. Ele é governador de São Paulo. Governador de São Paulo, do estado mais importante dessa federação. São Paulo não pode ficar nessa posição ridícula de vassalagem pro cara. E o Tarcísio tinha que entender isso. E o Bolsonaro fica nessa. O Bolsonaro atesta. Então, quando o Bolsonaro responde essa provocação do Paulo Figueiredo ali, você percebe, eu não sei se o Rizzo consegue colocar na tela de novo, olha a cor que o Bolsonaro tá. O Bolsonaro tá um pimentão, ele tá vermelho. Porque o Bolsonaro, assim, ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Então ele pegou a pilha ali na hora, né? Ele ficou completamente vermelho. Né? Meu Deus, eu tô bravo aqui, isso aqui, né? Porque o que o Tarcísio, a provocação do Paulo Figueiredo é válida, porque no fundo ele coloca assim, de quem foi a ideia, né? Ora, o que o Paulo Figueiredo tá afirmando é aquilo que eu afirmei no começo. A ideia não foi do Bolsonaro, gente. A ideia provavelmente foi de um conjunto de agentes político-partidários. E esses agentes político-partidários vieram com essa ideia. E o Bolsonaro tá acatando ali porque o que resta a ele hoje é isso. O Bolsonaro é um cara que gasta seu dinheiro e que vive como um aparato. Ele é como se fosse um corpo ligado em máquinas administrados pelo PL. Então o dinheiro do fundo partidário paga advogados, paga pessoas, e paga equipe e tudo pra ele. Então o Bolsonaro, ele no fundo é uma operação do PL. Ele é administrado tal qual um ativo do partido do Valdemar da Costa Neto. Tá? Então, naturalmente foram essas pessoas estão fazendo uma construção de legitimidade. E a gente precisa entender, os mercados querem superar o PT. Boa parte do empresariado já quer superar o PT. Boa parte do centrão quer. Os caras querem fazer o primeiro governo que seria um governo meio que de centrão. O governo Tarcísio, se houver, seria um governo tendendo ao dito centrão. Acho que vocês precisam compreender as coisas assim, tá? Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.